Cavar um poço e, por acaso, encontrar petróleo é sorte. Estudar o terreno e extrair petróleo é ciência. Mas furar um duto para desviar petróleo é furto. Um esquema criminoso que coloca a vida de pessoas inocentes em risco. Bandidos estão perfurando dutos para furtar petróleo e derivados, como gasolina e diesel. Só para você ter uma ideia, no ano passado o prejuízo passou de 30 milhões de reais. Estamos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Uma força-tarefa do Ministério Público e da Polícia Civil do Rio faz uma inspeção numa fábrica de solventes. Técnicos da Agência Nacional de Petróleo também estão acompanhando essa operação. Esse tanque deveria armazenar um tipo de óleo combustível essencial na linha de produção. Mas a equipe encontra algo diferente. Isso aqui tem um cheiro muito forte, bem diferente do cheiro do óleo diesel, da gasolina. Os técnicos da ANP dizem que isso aqui é petróleo cru. Os próprios funcionários que trabalhavam aqui, eles estavam expostos a perigo, assim como a vizinhança também. Não há dúvida de que esse local está refinando ilegalmente petróleo. Petróleo furtado. E de onde ele veio? A tecnologia ajudou os investigadores a descobrir. É como se fosse um exame de DNA. Os engenheiros e químicos do Centro de Pesquisa da Petrobras analisam as características de uma amostra coletada. Os tipos de rocha, sedimentos, matéria orgânica que formam a identidade do reservatório. Com essas informações, foi possível saber a origem do petróleo encontrado na refinaria clandestina em Caxias. Veio de dutos que ligam Angra dos Reis a Duque de Caxias. A Petrobras tem 15 mil quilômetros de dutos para transportar petróleo e derivados como gasolina, óleo diesel e nafta, que é usada, por exemplo, na fabricação de plásticos. 70% dos oleodutos estão localizados entre Rio de Janeiro e São Paulo. E é nessa região que está concentrada a maioria dos furtos. O número disparou nos últimos 3 anos. Em 2014, houve um caso. No ano seguinte, foram 14. Em 2016, saltou para 72, a maior parte na Baixada Fluminense. O índice já foi superado este ano. 78 ocorrências registradas até maio. As investigações estão focando principalmente nas quadrilhas que receptam para utilizar o produto. Só no ano passado foram furtados 14 milhões de litros, equivalente a 350 caminhões-tanque carregados, que geraram um prejuízo de 33 milhões e meio de reais. A suspeita é de que haja o envolvimento de funcionários da Petrobras. São conhecimentos técnicos, né, e que nos leva a crer que possa haver envolvimento, sim, de pessoas que passaram por aqui. Uma das maiores quadrilhas do país é a do Rio de Janeiro. Você vai ver agora como o grupo age. Vamos para a zona rural. A sinalização deixa claro por onde passam os oleodutos. É preciso alertar os moradores sobre os perigos. O problema é que as placas também entregam o ouro aos bandidos. Em meio a fazendas e estradas de terra desertas, os criminosos abrem buracos no terreno até encontrar os dutos, enterrados a quase 2 metros de profundidade. E dão início aí a uma operação arriscada. Eles perfuram dutos de alta pressão e conseguem desviar o combustível até um caminhão-tanque. O método é chamado de trepanação. Essa trepanação ela é feita com uma válvula específica para conter a pressão. E é através disso, contendo a pressão, é que é possível retirar o combustível de uma forma tal que ele possa encher o caminhão. E é isso que faz com que numa única noite possam ser feitos dezenas de carregamentos. O homem apontado como chefe dessa grande quadrilha é Denilson Peçanha, conhecido como Maninho do Posto. Ex-vereador da cidade de Duque de Caxias pelo PMDB. Por você, pelo social, pela sua família. Sou o Maninho do Posto, 15345. O Maninho, ele é uma pessoa conhecida pela sua truculência, pela sua violência. Ele responde por crimes de tentativa de homicídio. Ele responde por crime de tortura e já foi condenado. A minha ficha está tranquila, está limpinha, ela só vai daqui do meu posto até o seu aí.
Em março deste ano, a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente do Rio fez uma operação para tentar desarticular o bando de Maninho do Posto. Ai, meu irmão, arromba aí que ele tá jogando tudo no vaso. Escutas telefônicas gravadas com autorização da Justiça revelaram detalhes do esquema. Você tem que pegar, entender o seguinte, eu busco os recursos, eu estou fechando uma venda de o pessoal do Porto, vai dar mais 3 milhões de litros. O petróleo ia para vários cantos do país. Numa escuta, Acione Dantas de Souza, o Cacá, conversa com um motorista. Você vai fazer o transporte para nós. Daqui para o Mato Grosso, vou vender para Goiânia, então é volume grande mais. De Minas Gerais, Cacá cuidava do transporte da carga. Um dos motoristas dele, Jean Carlos Gonçalves, foi preso com um caminhão cheio de petróleo roubado. Jean virou informante da polícia. Sem saber disso, Cacá se apresentou à justiça como testemunha de defesa de Jean. Como eu e o Jean somos inocentes. Mas ele nem desconfiava de que já tinha caído no grampo da polícia. Produto que é? Óleo aquele óleo, entendeu? Óleo combustível. Não, óleo preto. Óleo preto. Você que vai vender para mim lá na Bahia, entendeu? Não? É volume grande mais. Cacá e Jean respondem em liberdade por furto, uso de documento falso e organização criminosa. Os advogados deles não foram encontrados por nossa equipe. Na quadrilha de Maninho do Posto, as funções eram bem definidas. Tinha quem cuidasse do furto, do transporte, do refino do petróleo. Havia também os encarregados pela segurança. Os PMs já vai dar um alô lá para remeter o pé, entendeu? Para a gente poder sair com as carretas lá da fazenda. Num dos casos, a Polícia Rodoviária Federal prestou depoimento e ela deixou bem claro que havia uma viatura policial, no caso específico era da Polícia Militar, dando cobertura na ação. Em nota, o comando da Polícia Militar informou que a Corregedoria Interna da PM está colaborando com as investigações do Ministério Público do Rio. A carga seguia ilegalmente por estradas federais até refinarias clandestinas do Rio, Minas Gerais e São Paulo. Nessa empresa de óleos lubrificantes em Cosmópolis, no interior paulista, foram encontrados quase 2 milhões de litros de petróleo cru em março. Os donos estão presos e a empresa fechada. A suspeita é de que o petróleo achado aqui tenha sido furtado do duto que liga o Norte Fluminense a Duque de Caxias, no Rio. Pelo interfone, o funcionário diz que a empresa tem autorização da Agência Nacional do Petróleo para funcionar. A empresa está liberada pela ANP para trabalhar. A ANP diz o contrário. A ANP diz o contrário? Diz o contrário. E a gente tem papel, todos eles. A polícia afirma que tanto a refinaria clandestina de São Paulo quanto a do Rio de Janeiro eram abastecidas pela quadrilha de Maninho do Posto. Depois, parte do petróleo furtado e refinado clandestinamente era revendida nos postos dele. 17 pessoas do bando tiveram a prisão decretada pela Justiça. Mais 11 estão foragidas desde março, entre elas, Maninho do Posto. Maninho não parece estar muito preocupado. Essa foto foi postada numa rede social um mês depois do pedido de prisão. Ele aparece ao lado da filha grávida numa maternidade em Niterói. Os combustíveis que correm pelos dutos da Petrobras também são cobiçados por outras quadrilhas. Os criminosos tentam agir de forma mais discreta. Alugam galpões, casas, sítios. Botam em prática uma engenharia amadora e desastrosa. Estamos em São Paulo, cidade de Itaquaquecetuba. Vejam só o que os bandidos fizeram neste galpão. Primeiro, eles abriram um poço de 5 metros de profundidade, instalaram anéis de concreto para evitar desmoronamentos e lá no fundo começaram a escavar um túnel. O túnel chegou a 20 metros de extensão. A gente observa que ele foi revestido com vigas de madeira, mas um grave acidente acabou com todo o planejamento da quadrilha. Havia cabos de energia para manter a bomba funcionando e também para manter todo o túnel iluminado. Mas também havia água. Água e eletricidade não combinam. E um homem que estava perfurando um desses dutos morreu vítima de choque elétrico. Enquanto nossa equipe fazia essas imagens, a Polícia Militar recebeu a denúncia de outro túnel a apenas 5 quilômetros dali. Isso aqui é uma casa
Uma casa que está vazia. Daqui a gente já começa a sentir um cheiro de óleo combustível. A gente já vê algumas mangueiras aqui. Uma casa pequena. Ah, aqui. Aqui então a gente já vê o túnel. Esse crime não gera apenas prejuízos financeiros, pode provocar incêndios, explosões, tragédias. No México, são cerca de 60 mil furtos por ano. Os ladrões do petróleo possuem, vejam só, até um santo protetor, o Ninho Huachicolero. Repare o que o suposto santinho carrega nas mãos: uma mangueira e um galão de diesel. Voltamos ao Brasil, zona leste de São Paulo. Estamos em São Miguel Paulista, uma das áreas mais populosas da capital. E por muito pouco, quarteirões inteiros não foram pelos ares. Parte da região foi contaminada por nafta, um derivado do petróleo. O cheiro era tão forte que subia pelo ralo do banheiro. Isso migrou para dentro da tubulação das casas, né? E nós tínhamos índice de explosão até na pia das pessoas. Qualquer fósforo aceso por ali, nós poderíamos ter tido uma explosão. O vazamento foi provocado por ladrões que furaram um duto da Petrobras. É como se 275 caixas d'água de 1.000 litros cada tivessem vazado ao mesmo tempo. 66 moradores foram retirados de casa por 4 dias. O fornecimento de luz precisou ser cortado. A medo de explodir, matar todo mundo, filha. O vazamento aconteceu há 9 meses, mas por determinação da Companhia de Abastecimento de Água de São Paulo, o lençol freático continua sendo monitorado diariamente. Ainda há uma pequena quantidade de nafta nas amostras, mas, segundo a Petrobras, não existe risco de explosão. Enquanto a gente não vê esses caminhões indo embora de vez, né? A gente sempre fica pensando o porquê ainda, o que tem, o que não tem. Já está no Senado um projeto de lei que pretende tornar mais duras as penas para quem comete os crimes que você viu nessa reportagem. Qualificando este crime, né, com uma pena muito mais grave para essas pessoas e, se houver perda de vidas humanas, que isso então seja entendido até como um homicídio.